Olá, vamos dar início a mais uma aula e hoje vamos falar de movimento circular. Então, primeiramente eu vou definir o que é frequência e o que é período. Então, frequência é um número de voltas por um determinado tempo. Um exemplo, vamos supor que essa caneta eu consiga fazer ela girar 120 vezes em um único minuto. Ou seja, qual a sua frequência? Se a frequência é o número de voltas por um tempo, então sua frequência vai ser 120 dividido por 1. Ou seja, a frequência é 120 rotação por minuto. Certo? E tem outra maneira de calcular? Tem, eu colocando o tempo em segundos. Então eu posso fazer com que essa caneta gire 120 vezes em 60 segundos. Então qual a sua frequência? De novo, frequência é o número de voltas por um determinado tempo. Assim sendo, a frequência é igual a 120 dividido por 60. 120 dividido por 60 é igual a 2. 2 rotação por segundo. Mas reparem, essa unidade de rotação por segundo, a gente não fala dessa maneira. A gente muda o nome dela. A gente chama ela de Hertz. Então, a frequência, se eu rodar essa caneta 120 vezes em 60 segundos, minha frequência vai ser 2 Hz. Ou seja, 2 rotações por segundo. Então, no sistema internacional, normalmente frequência a gente trabalha em Hertz. Mas a gente vai ver que no exercício de hoje, a minha frequência foi dada em rotação por minuto, em RPM. Mas normalmente o mais comum é em Hertz. E o que vai ser o período? O período é o tempo para que complete uma única rotação. Então, se essa caneta ela demora, vamos supor, 2 segundos para dar uma volta, esse é o período da caneta. Então, o período é o tempo para completar uma volta inteira. Tudo bem? Isso é simples. Mas vamos agora relacionar frequência com período. De novo, vai ficar meio repetitivo esse de frequência. Então, frequência, o que é? É o número de voltas por um tempo, certo? Se eu tenho que o tempo é o período, qual que é o número de voltas? 1. Então eu tenho que frequência é igual a 1 sobre o período. Ou seja, F é igual a 1 sobre T. Ou seja, a frequência é o inverso do período. O que isso quer dizer? Se eu sei o período, eu acho a frequência. Ou se eu sei a frequência, eu sei o período. Então, memorize isso, que a frequência é o inverso do período. Ou seja, que frequência é 1 sobre F. Ou perdão, que frequência é 1 sobre T. Certo? Então, partindo para o próximo conhecimento necessário. Vamos supor que eu tenho uma circunferência. Qual que é o perímetro de uma circunferência? Como é que se calcula? O perímetro de uma circunferência é 2π vezes o raio dessa circunferência. Certo? Então, sempre essa multiplicação de 2π vezes o r me dá o perímetro de uma circunferência. Por que isso é importante saber? Porque agora nós vamos definir dois tipos de velocidade. Velocidade escalar e velocidade angular. Velocidade escalar, por definição, é o espaço que eu percorro, é um ΔS, dividido por um ΔT. Ou seja, a velocidade é o espaço percorrido por um tempo. Certo? Vamos então pensar agora, essa fórmula de velocidade é igual ao espaço percorrido pelo tempo? É verdade para qualquer equação na física. Mas vamos reescrever essa equação para o movimento circular. Se eu tenho um movimento circular, qual que é o perímetro de uma circunferência? É 2πr. E quando tempo demora para dar uma volta completa, para percorrer esse 2πr? É o t, o período. Lembrando que o período, a gente simplifica ele falando que é t, o t maiúsculo. Então vai ficar que a velocidade é 2πr sobre o período. Agora eu só vou reescrever da seguinte forma, que velocidade é igual a 2π raio vezes 1 sobre t. Repare que o que eu fiz agora só foi reescrever o que está na equação lá acima. Mas por que eu fiz dessa maneira? Para que você consiga ver o que vai ser feito agora. O que é 1 sobre o período? Qual que é o inverso do período? É a frequência. Então eu vou reescrever a fórmula como sendo que velocidade é 2π vezes o raio vezes a frequência. Essa fórmula a gente vai agora memorizar
para que a gente consiga resolver o exercício, que daqui a pouco a gente vai adentrar nele. O que a gente tem que saber também? A gente tem que saber, além da velocidade escalar, a velocidade angular. E o que vem a ser a velocidade angular? A velocidade angular, por sua definição, é a rapidez com que algo está rodando, mas em termos de ângulo. Qual que é a variação do ângulo em um determinado tempo. Então, a sua fórmula de velocidade angular, que a gente vai usar o ômega minúsculo, que parece esse W, mas na verdade esse W é minúsculo, ele é o ômega. Então, velocidade angular é igual à variação do ângulo por um determinado tempo. Quando eu dou uma volta completa de alguma coisa que está rodando, eu posso falar tanto em graus como em radianos. Uma volta completa tem 360 graus, ou em radianos, 2π radianos. Normalmente aqui a gente vai trabalhar não em graus, mas em radianos, certo? Então, sabendo que velocidade angular é a variação do ângulo sobre a variação do tempo, eu vou pensar numa volta completa para reescrever essa equação. Eu sei que numa volta completa, o tempo para dar uma volta completa é o período, o T maiúsculo. E o ângulo é 2π. Logo, a velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período. Eu só vou reescrever de outra forma para ficar mais fácil de visualizar. Velocidade angular é igual a 2π vezes 1 sobre o período. Repare que essa forma que eu escrevi agora, com a forma de cima, não mudou nada. Só estou colocando o período como se fosse uma fração. Por quê? Para de novo ficar mais fácil a gente visualizar que 1 sobre o período é a frequência. Ou seja, que velocidade angular vai ser igual a 2π vezes a frequência. Então repare aqui as duas fórmulas. Eu tenho que velocidade escalar é 2π vezes o raio vezes a frequência, e que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. O que muda de uma fórmula para outra é só o raio. Na velocidade escalar eu tenho um raio, e na velocidade angular eu não tenho um raio. E para a gente conseguir entender plenamente o exercício, o que a gente tem que interiorizar? Que eu posso ter engrenagens que elas podem estar ligadas como se fosse as engrenagens de bicicleta, onde estão ligadas por correia. Nesse caso, o que elas têm em comum é a velocidade escalar. Os dentes de cada uma das engrenagens têm a mesma velocidade escalar. Se a polia maior, onde a gente pedala, tem uma velocidade escalar de 20 metros por segundo, a polia da roda traseira, a engrenagem menor, também vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo. Por que isso? Porque as duas estão ligadas por correia. Então, não tem como uma engrenagem estar numa velocidade e a outra engrenagem está em outra velocidade. Senão, alguma coisa ia estragar. Ou os dentes das engrenagens, ou a correia iria arrebentar. Então, todo o sistema tem que estar com a mesma velocidade. Então, repare, na bicicleta a gente tem uma correia. Tem outra maneira de a gente ligar essas engrenagens? Tem, diretamente colocando os dentes das engrenagens em contato. Se eu também colocar os dentes diretamente em contato, tanto os dentes dessa engrenagem como dessa engrenagem também tem que ter a mesma velocidade escalar. A velocidade aqui em metros por segundo tem que ser igual à velocidade aqui em metros por segundo. Porque se não for, algum dente vai quebrar, alguma engrenagem será danificada. E eu posso ter ainda duas engrenagens ligadas no mesmo eixo. Vamos supor que aqui eu tenho uma engrenagem grandona e aqui pequenininha. Se elas estão ligadas pelo mesmo eixo, elas não têm a mesma velocidade escalar, porque tem raios diferentes. O que elas têm é a mesma velocidade angular. Se eu tenho engrenagens que estão no mesmo eixo, elas têm necessariamente a mesma velocidade angular. E se eu tenho engrenagens ligadas ou pelos dentes ou por correias, elas têm a mesma velocidade escalar. Sabendo disso, agora sim a gente pode entrar no exercício. Qual é o exercício que vamos fazer? É o exercício 66 do ano de 2016. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro
usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Repare aí o quadro que está aparecendo. A engrenagem A tem 24 dentes, a B 72, a C 36 e a D 108. Pergunta-se: a frequência de giro do ponteiro em RPM é? Ou seja, eu tenho um motor que está ligado à engrenagem A. A engrenagem A vai fazer a engrenagem B rodar, que por sua vez faz a engrenagem C rodar, e por sua vez faz a engrenagem D rodar. E a engrenagem D vai fazer o ponteiro rodar. E eu tenho a frequência do motor, que ele me afirmou que é de 18 RPM, 18 rotação por minuto. Eu quero agora qual que é a frequência do ponteiro, também em RPM, em rotação por minuto. Lembrando das fórmulas que foi dada, tanto de velocidade angular como de velocidade escalar, na verdade só velocidade escalar. Lembrando dela especificamente, que velocidade escalar é 2π vezes o R vezes a frequência, onde o R é o raio. E nesse exercício não me deu em nenhum momento o raio das polias. O que foi me dado foi a quantidade de dentes. Nesse caso, então a gente vai pressupor que a quantidade de dentes e o raio são proporcionais. Então, quando eu vou fazer o exercício, no lugar do raio, eu vou colocar o número de dentes, certo? Porque eu tenho que considerar que nesse caso o raio é proporcional ao número de dentes. Quanto maior o dente, maior o raio. Quando menor o número de dentes, menor o raio. Então vamos lá. Para conseguir resolver o exercício, olhe a figura que está aparecendo. Eu tenho que o motor está ligado à engrenagem A vai rodar a B, a engrenagem B está no mesmo eixo que a C vai fazer rodar a engrenagem D, e a D, por sua vez, estando no mesmo eixo que o ponteiro, faz o ponteiro rodar. E eu quero a frequência desse ponteiro. Então, eu não consigo pular direto para o ponteiro, eu tenho que ir por partes. Então vamos começar. Primeira parte é descobrir qual a frequência da engrenagem B. Porque já que o motor está ligado na engrenagem A, eu sei que a frequência da engrenagem A é a mesma do motor, ou seja, 18 RPM. A engrenagem A, de que forma que ela está ligada à engrenagem B? Pelos dentes. Então dessa forma eu sei que a velocidade escalar em A é igual à velocidade escalar em B. E o que é a velocidade escalar de A? É 2π vezes o raio de A vezes a frequência de A, que é igual... O que é velocidade escalar B? É 2π vezes o raio de B vezes a frequência de B. Repare que é tudo multiplicação de um lado da equação e tudo multiplicação do outro lado da equação. Como apareceu 2π dos dois lados da equação, eu posso cancelar 2π de um lado com 2π do outro, ficando que a minha equação é raio, vai ficar que a equação é raio de A vezes frequência de A é igual ao raio de B vezes frequência de B. Então, de novo, eu não tenho o raio em centímetros ou em metros, eu tenho apenas o número de dentes, mas eu vou considerar que o raio é proporcional ao número de dentes. Logo, no lugar do raio, eu coloco o número de dentes. Então vai ficar que o raio de A é 24, na verdade o número de dentes da engrenagem A é 24, então vou considerar que 24 é o raio de A. A frequência de A é 18 RPM, é igual, o raio de B é 72, vezes a frequência de B que eu quero achar. Aqui, a física em si acabou, agora é matemática. Como que você vai resolver? É a maneira que você está acostumado. Como que eu resolveria, para tentar ser um pouco mais rápido? Eu não ia multiplicar o 24 por 18, porque ia ficar um número muito grande. Depois eu ia ter que dividir por 72, que não é um número fácil de ser dividido. Então o que eu faria? Então, lembrando, você pode seguir esse passo a passo que eu vou fazer agora, ou você pode fazer da maneira que você acha mais adequada. Eu vou pegar o 72, que está multiplicando, passar dividindo. Então vai ficar 24 vezes 18, dividido por 72, é igual à frequência de B. Eu consigo simplificar o 24 com o 72. Eu vou dividir esses dois números
por 2. 24 divide por 2, 12. 72 divide por 2, 36. Então eu vou reescrever essa fração. Vai ficar que 12 vezes 18 dividido por 36 é igual à frequência de B. Agora, novamente, eu consigo ver outra simplificação. Eu consigo dividir tanto o 12 como o 36 por 4. 12 divide por 4, 3. 36 divide por 4, 9. Então vai ficar, vou reescrever a equação. Vai ficar que 3 vezes 18 dividido por 9 é igual à frequência de B. Vou fazer mais uma simplificação. Eu consigo simplificar o 3 de cima com o 9 de baixo. Eu consigo simplificar os dois por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então vai ficar que 1 vezes 18 dividido por 3 é igual à frequência de B. Agora ficou mais fácil. 1 vezes 18, 18. 18 dividido por 3, 6. Então eu sei que a frequência da engrenagem B é 6 RPM. Certo? Então, novamente, a matemática aqui você pode resolver da maneira que você acha mais fácil. Por que eu fui fazendo essas simplificações? Porque para mim é difícil dividir por 72. Então eu fui simplificando a tal passo que eu conseguisse fazer de maneira mais direta, sem perder muito tempo fazendo contas. Agora o que eu tenho que fazer? Eu sei que a frequência de B é igual a 6. E como é que a engrenagem B está ligada na engrenagem C? Elas estão ligadas pelo mesmo eixo. Então, como as duas engrenagens estão ligadas pelo mesmo eixo, eu sei que necessariamente a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de C. E o que é a velocidade angular? É 2π vezes a frequência. Ou seja, a velocidade angular de B é igual a 2π vezes frequência de B. Qual que é a velocidade angular de C? 2π vezes frequência de C. Como 2π apareceu dos dois lados da equação, eu posso cancelar. Então vai ficar aqui, a frequência de B é igual à frequência de C. Ou seja, a frequência de C também é 6 RPM. Então nesse caso, sempre que eu tenho engrenagens ligadas pelo mesmo eixo, sempre a frequência de a frequência de uma engrenagem vai ser igual à frequência da outra engrenagem. Sempre. Ok? Então, a gente aqui descobriu o óbvio, que a frequência de B é igual à frequência de C. Então, a frequência de C é 6 RPM. E agora, o que eu sei? Eu sei que a engrenagem C está ligada na engrenagem D através dos dentes. Como é pelos dentes, o que eu tenho? Eu tenho que a velocidade escalar de C é igual à velocidade escalar de D. O que é a velocidade escalar? É 2π vezes o raio vezes a frequência. Então eu vou colocar essa equação no lugar da velocidade escalar. Então, velocidade escalar de C, 2π, raio de C vezes frequência de C, que é igual à velocidade escalar de D, que é 2π vezes o raio de D vezes a frequência de D. Eu tenho 2π dos dois lados da igualdade, eu posso cancelar. Então, a equação pode ser reescrita como o raio de C vezes a frequência de C é igual ao raio de D vezes a frequência de D. Qual que é o raio de C? Novamente, eu não tenho um raio, eu tenho um número de dentes. Então, o número de dentes de C é 36. Qual que é a frequência com que a engrenagem C roda? É 6 RPM. Isso tudo, essa multiplicação vai ser igual ao raio de D, que é 108, vezes a frequência de D, que eu não sei. Multiplicando 36 por 6, eu tenho 216, que é igual a 108 vezes a frequência de D. O 108 está multiplicando, passa dividindo. 216 dividido por 108 é igual à frequência de D. Ou seja, fazendo essa divisão, eu tenho que a frequência de D é igual a 2 RPM. 2 rotações por minuto. Certo? E daí, para finalizar, a gente tem que a engrenagem D está ligada com o ponteiro. Ou seja, se eles estão ligados pelo mesmo eixo, nós temos que a frequência da engrenagem D é igual à frequência do ponteiro do relógio. Logo, a
frequência do relógio é 2 RPM, 2 rotações por minuto. Então a alternativa correta é a alternativa B, B de bola, 2 RPM. Então o que faz esse exercício um pouco complicado é porque a gente tem que ficar toda hora achando a frequência de polias diferente. Ele quer qual que é a frequência do ponteiro. E esse ponteiro, ele está interligado a 4 polias. E eu tenho que descobrir a frequência de cada polia. Então só isso que torna ele um pouco difícil. O que você tem que memorizar dessa aula? Você tem que memorizar as duas equações de velocidade escalar, 2π vezes o raio vezes a frequência, e a velocidade angular, 2π vezes a frequência. E saber que sempre que as engrenagens estão ligadas ou por correias ou por dente, o que a gente tem igual é a velocidade escalar. E quando eu tenho engrenagens ligadas pelo mesmo eixo, o que eles têm igual é a velocidade angular. Certo? Memorize isso e eu te vejo na próxima aula. Tchau!